Um segundo. Só fazer um retrospecto. Abrir. Só um segundo. Deixa eu colocar outra apresentação aqui, só para a gente fazer um resuminho. Nós estamos no capítulo 10, estudando sobre os demônios, né? A gente já falou muito sobre a questão da evolução da alma, a questão do bem e do mal, a importância, né, da gente ter sempre o conceito de Deus, que é o primeiro conceito que Kardec trabalha, né, no Livro dos Espíritos. Como o Genivaldo bem lembrou, hoje nós comemoramos, né, a edição do primeiro livro da doutrina, né, o início da codificação espírita. E a primeira pergunta é: quem é Deus, né? A importância da gente estar sempre avaliando as mensagens, avaliando todo o material que cai em nossas mãos relativos à doutrina espírita, se ele respeita, né, os conceitos trazidos tão claramente por Kardec, né? Qualquer um deles que sejam negado, tem alguma coisa ali para a gente questionar, observar, estudar e tomar cuidado, né? A questão da heteronomia, autonomia, né? Deixando claro que a doutrina espírita ela não impõe nada, ela simplesmente se pauta nos exemplos de Jesus, na vivência da caridade, né? Mas nada disso é imposto. É uma conquista de cada um de nós, né? A conquista do espírito. E Kardec trabalhou muito com relação às falsas ideias trazidas pela igreja, né, da época. Nós estamos falando aqui do século XIX, né, da década de 1800, né? Então, ele trabalha muito, você pega os textos da igreja e vai trabalhando, e é uma aula para a gente de como a gente analisar o material que nos chega à mão, né? Então, ele coloca a questão da criação dos seres privilegiados, né? Como se Deus tivesse criado anjos, tivesse criado demônios, né? Sendo os anjos privilegiados, e alguns deles se revoltaram, caíram, e passaram a ser esses demônios que nós conhecemos, a ideia da queda, né? A gente vê que isso é uma falsa ideia também, né? Então, Kardec vai trabalhando ao longo desse texto, né? Essa questão de seres eternamente voltados ao mal, né? Isso a gente sabe que não existe. Pode ter espírito que até eles têm, assim, essa se você conversar com eles, eles têm essa característica, eles não querem realmente mudar. Dá a sensação, das vezes, estão há milênios, né, nessa ideia, quando nós estudamos um livro, Libertação, né, quem teve a oportunidade de ler esse livro, a gente vê essas cidades do abismo, né, voltadas à prática do bem, dirigida por juízes, né, que querem fazer a justiça em nome de Deus, mas de uma maneira completamente equivocada, né, com punições, com castigos, né, trabalhando muito a questão da culpa que as pessoas trazem pelos erros cometidos enquanto encarnados. Então, tem a história do Gregório, né, nesse livro, vale a pena estudá-lo, mas quando chega um tempo que eles se cansam, né? E, nesse caso, o Gregório tem a presença da mãe dele, que tem feito todo um trabalho, não forçando, mas um trabalho de amor, né, de bons exemplos, que leva o Gregório a se arrepender e a mudar a maneira de agir, né? Não há regressão dos espíritos, a questão da queda dos anjos ou seres decaídos, né? E isso não é uma ideia, falsa ideia, que acontece só na vivência cristã, ocorre também no budismo, né? Também tem essas ideias de seres caídos, no hinduísmo.
Então, essa é a ideia equivocada que a doutrina espírita vem dizer. O espírito pode até estacionar, mas regredir não. Ele pode até cair em zonas de sofrimentos, mas isso não significa que espiritualmente ele regrediu. Ele está passando por situações para acordá-lo, que é completamente diferente de um retrocesso. Ninguém que reencarna como homem, no sentido de homem e mulher, né? Ele vai reencarnar num inseto, ele vai reencarnar num cachorro, ele vai reencarnar de novo no macaco. Isso não vai acontecer. À medida que a gente evolui, isso não acontece mais. Nós podemos até depois ser extraditados para mundos mais atrasados e temos que desenvolver corpos de seres ainda bem atrasados, materialmente falando. Mas o espírito continua com todo o desenvolvimento dele, e ali ele vai trabalhar materialmente esses seres para mudar, né, a feição, como aconteceu aqui com a Terra, né, quando vieram os primeiros seres aqui para reencarnar no mundo hominal, como a gente chama. E penas eternas não existe. Ninguém vai ser condenado ao fogo eterno, ao suplício eterno, né? Muitas vezes o espírito acha que está passando por um processo eterno de tanto sofrimento que ele está passando, né? E ele tem essa sensação por tanto que errou. Mas chega um momento que o socorro, quando ele se arrepende verdadeiramente, que ele faz uma oração, como nós temos um exemplo do livro Nosso Lar, quando André Luiz, que passou um bom tempo ali no mundo, no umbral, né? Quando ele faz uma oração, imediatamente o espírito que eu estava acompanhando por anos ali tem condição de ajudá-lo. E é muito importante ele ter essa ideia, porque muitos de nós vai passar por essa experiência, mesmo sendo espírito. É importante que a gente lembre disso, lembre da oração, que vai abrir portas para que a gente possa ser socorrido, que a gente possa ser atendido e ter acesso, né, à nossa recuperação após o nosso desencarne. Então, é muito importante tudo isso que nós estamos aprendendo para nos fortalecer espiritualmente, né? Então, essas são as questões de falsa ideia que nós estamos estudando, né, no livro, né, agora, né, nesse capítulo 10, né, os demônios. Então, só lembrando, né, vou fazer uma leitura agora, eu pedi a Cláudia para me ajudar, do livro, mas de uma maneira mais corrida. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, dá uma parada, mas as ideias principais nós já trabalhamos ao longo desses dias, tá? Então, vamos lá. Nós paramos aqui, aqueles, né? Só um segundo. Aqueles que, por incúria, negligência, obstinação ou má vontade, permanecem mais tempo nas classes inferiores, sofrem disso as consequências. E o hábito do mal dificulta-lhes a saída desse estado. Um dia, porém, cansam-se dessa existência penosa e dos sofrimentos daí decorrentes. É então que, ao comparar sua situação à dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem, procurando então melhorar-se, mas o fazem por vontade própria, sem que a isso sejam forçados. Tem uma nota 146. Essa explicação corresponde ao item 11º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que neste trecho afirma: tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento é por vezes muito lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Mas chega sempre um momento no qual sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento. A moral espírita define-se pela autonomia,
Assim, o aperfeiçoamento do espírito é somente pelo esforço da sua vontade, nunca por coerção. Nota do editor. Queria só comentar uma coisa. Kardec teve um cuidado muito grande de colocar uma coletânea de orações para nós. E nessa coletânea de orações que está no Evangelho segundo o Espiritismo, tem as orações para as almas em penúria, nesses ambientes do abismo, do umbral. Então, sempre que a gente lembrar, é muito importante a gente orar, mesmo que a gente não conheça, a gente não, mas botar no nosso coração, nossa oração, o desejo que essas orações chegam a eles. As orações, a espiritualidade esteve explicando uma vez para nós, é como uma chuvinha. Elas vão chegando lá com a chuvinha e vão tocando esses corações. E eles começam a sentir uma vontade de também entrar em sintonia com essas orações. Então, muitos que já estão cansados de tanto sofrer, de tanta revolta, com essas nossas orações, eles acordam e, quando eles abrem o coração, eles são imediatamente socorridos, principalmente pela equipe da Mãe Santíssima. Vocês já leram, quem leu o livro Suicidas? É nesse instante que eles vão, com o Padiola, e sai buscando esse pessoal e leva lá para o hospital, né, que é citado lá pela Ivone Pereira, nesse mundo, quem leu esse livro, vai lembrar. Então, essas orações que nós pudermos fazer é de suma importância se lembrar. Não precisa ser nada longo, não. Só da gente lembrar, emitir um sentimento de amor, de misericórdia para esses irmãos, que muitos de nós já passamos por isso e fomos socorridos no passado, não muito distante, né? E tivemos a chance de ir para esses hospitais, de sermos acudidos, de sermos tratados, e estamos aqui agora, né? Numa situação de poder internalizar melhor os ensinos de Jesus. Então, isso me veio à mente aqui agora, a importância, né, da gente dedicar alguns minutinhos por dia à oração. Nós temos um grupo de oração às 18 horas, né? A gente se reúne todos os dias. Na terça-feira, o Genivaldo faz uma vibração 15 minutos antes desse horário que nós estamos praticando. Depois vem a preleção. Então, nós temos no nosso cantinho esse cuidado. Quem tiver oportunidade, puder participar, é todo dia às 18 horas, com exceção da terça, né, que esse dia é o dia que o Genivaldo se dedica à vibração. E é um horário muito interessante, que é a hora onde muitos aqui no Brasil oram para Maria, nossa Mãe Santíssima. Então, assim, é um momento, uma vibração muito boa, né? E a gente sempre vibra pelos irmãos mais necessitados, como nós aprendemos, né, nas instruções do nosso cantinho. Desculpa alongar um pouquinho, mas veio essa intuição de tocar nesse assunto com vocês. Estão submetidos à lei do progresso por conta de sua aptidão a progredir, mas não o fazem contra a própria vontade. Fornece-lhes Deus incessantemente os meios de progredir, mas são livres para se aproveitarem destes ou não. Se o progresso fosse obrigatório, nenhum mérito os espíritos teriam. E Deus quer que tenham todos o mérito de suas obras, não privilegiando ninguém com o primeiro lugar, posto franqueado a todos, mas que o alcançam somente através dos próprios esforços. Aí tem outra nota de rodapé, 147. E ela diz assim: essa explicação corresponde ao item 21º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: mais tarde, outra encarnação lhe é dada, e por vezes imposta, para a expiação e a reparação por meio de novas provas. Uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso, mas o melhorar-se é invariavelmente um ato da vontade livre.
assim define Kardec, estão submetidos à lei do progresso por conta de sua aptidão a progredir, mas não fazem contra a própria vontade. Ou seja, ainda que a reencarnação seja imposta pela inevitabilidade da lei do progresso, o aperfeiçoamento é sempre voluntário. Notas do editor. Paulo Henrique aí reforçando para a gente essa questão, né? E uma coisa que Santo Agostinho nos orienta, e eu sempre gosto de repetir isso, né? Posso até ficar um pouco chato, mas a gente criar o hábito todo dia de fazer uma avaliação como foi as nossas atitudes, as nossas reações, e para que a gente possa ir se corrigindo em doses homeopáticas, né? Se a gente deixa o sofrimento chegar para nos acordar, é muito mais doído, né? Porque toda doença, todo obstáculo, toda dificuldade, ela não vem para nos prejudicar, ela vem para nos acordar. E se a gente acordar voluntariamente, procurando se conhecer, se corrigir voluntariamente, fazendo isso homeopaticamente todos os dias, evitam muito aborrecimentos para nós. Porque o sofrimento só vem quando é necessário. Se não é necessário, se você já fez as correções, para quê? Então, sempre que vier uma dificuldade em nossas vidas, a gente pode parar para pensar, tem alguma coisinha que nós precisamos corrigir. Eu falo isso por mim mesmo, né? Eu não posso falar por mais ninguém. Então, todas as dificuldades que eu tenho enfrentado na vida foram muito boas. Tem vezes que é muito difícil, mas a gente sempre encontra um ponto ali que precisa corrigir, em termos das nossas atitudes, principalmente as atitudes mentais. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensamento, porque pensamento é vida, né? Ele tem forma, ele tem energia. Se a gente tem pensamentos pessimistas, há uma tendência da vida a se perturbar. Se a gente tem pensamentos de revolta, né? Que tipo de energia é essa, né? E tem um amigo que brinca muito, né? O doutor Ricardo Vardia, fala assim, não existe lugar melhor para aprender sobre você do que o trânsito. Você está ali sozinho no volante, aí você começa a se perturbar com um que te corta, com o outro que anda devagar, com o outro que não sai rápido do sinal, aí você vai vendo o quanto que a gente é intolerante, né? E eu falo isso por mim também, viu, gente? Então, às vezes, a gente está ali, mete a buzina no cara, porque demorou um segundo para sair do sinal que se abriu, a pessoa corta, a gente xinga a pessoa. Então, eu aprendi muito, né, com esse conselho do doutor Ricardo, de olhar, opa, 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 né? A gente vai ali tendo algum espelho, né? Então, desculpa a gente estar falando muito sobre isso, mas é o nosso dia a dia, né? Os anjos mais elevados conquistaram sua posição, percorrendo com os demais a rota comum. Todos, do topo à base, pertenceram ou pertencem ainda à humanidade. Os homens são, assim, espíritos encarnados, mais ou menos adiantados. E os espíritos são as almas dos homens que deixaram seu invólucro material. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Esse é outro ponto que o doutor Ricardo Vardia, ele sempre fica falando na cabeça da gente. Não esqueçam, na sua vida aqui como encarnado, que você é um espírito temporariamente vestindo um corpo animal. Tome as suas decisões levando em conta a sua vida como espírito. Cuidado, né, na tomada de decisão, dando preferência às coisas materiais. E isso não é fácil de se fazer, não, gente. Pode até parecer lógico, fácil, mas não é. Porque os interesses do corpo, né, os desejos, os anseios, a psicosferas, né, que tem cheia de metas, de cobrança, de valores, né, que quando a gente não os tem, a gente se sente menos, mas quando a gente leva
dos valores espirituais, a gente vai ajustando, né, o nosso pensamento. Porque, como está no livro Pensamento e Vida, as ilusões da mente solteiam a nossa inteligência, nos confunde. Cuidado com essas ilusões que o mundo joga o tempo todo, propaganda, valores, carro, tal, isso aqui. Então, a gente fica muito atento. Lembra, a vida espiritual é a vida normal do espírito. Desculpa estar sempre falando, gente, mas são pontos assim que eu acho muito importantes para o nosso crescimento. A vida espiritual é a vida normal do espírito. O corpo não é senão uma vestimenta temporária apropriada às funções que devem exercer na Terra, tal como o guerreiro veste a armadura e a cota de malha para o momento do combate, delas despindo-se após a batalha, para eventualmente vesti-las de novo quando chegada a hora de uma nova luta. A vida corporal é o combate que os espíritos devem enfrentar para avançar, para o que se revestem dessa armadura, que é para eles, ao mesmo tempo, um instrumento de ação, mas também um embaraço. Embaraço. Aí tem uma nota de rodapé 148. Sendo a vida espiritual a principal do espírito humano, a felicidade não está em prazeres e alegrias terrenos, mas na conquista da sabedoria e da virtude da alma. Inverte-se a experiência do mundo, Expectativa. que vê a infelicidade como a privação dos bens terrenos. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, notas do editor. Pessoal, se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta, fica à vontade, pode interromper, viu? E a gente, são coisas, né, que são colocadas para a gente pensar bastante, né? Ao encarnarem, os espíritos trazem suas qualidades inerentes. Os espíritos imperfeitos constituem, portanto, os homens imperfeitos. Aqueles mais adiantados, bons, inteligentes, instruídos, são os homens instintivamente bons, inteligentes e aptos a adquirir com facilidade novos conhecimentos. Da mesma forma, os homens, ao morrer, fornecem ao mundo espiritual espíritos bons ou maus, adiantados ou atrasados. O mundo corporal e o mundo espiritual suprem-se assim constantemente um ao outro. Entre os maus espíritos, há os que têm toda a perversidade dos demônios, aos quais pode-se aplicar perfeitamente a imagem que se faz desses últimos. Quando encarnados, constituem os homens perversos e astuciosos, que se comprazem no mal, parecendo criados para a desgraça de todos os que são atraídos para a sua intimidade, dos quais pode-se dizer, sem que isso constitua ofensa, que são demônios encarnados.
Tendo alcançado um certo grau de purificação, os espíritos recebem missões compatíveis com seu adiantamento, desempenhando dessa forma todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes ordens. Como Deus criou desde sempre, também desde sempre houve espíritos suficientes para atender a todas as necessidades do governo do universo. Uma só espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, é, portanto, suficiente para tudo. Essa unidade na criação, juntamente à ideia de que todos têm uma mesma origem comum, mesmo caminho para percorrer, e que se elevam todos por mérito próprio, corresponde muito melhor à justiça de Deus do que à criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas por dons naturais, equivalentes a privilégios. A doutrina usual acerca da natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso, mas constatando a existência de seres de diversos graus de evolução, chegou à conclusão de que seriam eles o produto de criações igualmente especiais. Fez-se de Deus, assim, um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos, enquanto a outros impunha o trabalho mais rude. Não é de admirar que, durante muito tempo, os homens nada tenham visto de chocante em tais preferências, porquanto procediam também eles da mesma forma com relação aos seus próprios filhos, ao estipular o direito de primogenitura e outros privilégios do nascimento. Podiam tais homens acreditar que estivessem mais errados que Deus? Alargando-se hoje, porém, o círculo das ideias, pode o homem ver mais claramente e ter noções mais exatas da justiça, almejando esta última para si mesmo e nem sempre a encontrando na terra, espera ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. Eis porque lhe contraria a razão qualquer doutrina em que a justiça divina não lhe seja mostrada com pureza integral. A nota de rodapé 149. Com a teoria moral autônoma espírita, deixam de ter qualquer sentido os pré-julgamentos, os privilégios, o orgulho, o egoísmo, o fanatismo, a incredulidade próprios do mundo velho. A competição que destaca os mais capazes demonstra-se injusta, devendo ser substituída pela cooperação que integra solidariamente a todos. Os recursos da educação devem ser investidos mais amplamente entre as almas mais simples, para que participem ativamente da sociedade. Por esse caminho, a humanidade encontrará a felicidade. O homem é solidário do homem. É em vão que procura o complemento do seu ser, quer dizer, a felicidade em si mesmo ou naquilo que o cerca isoladamente. Ele não pode encontrá-lo senão no homem ou na humanidade. Não fazeis, pois, nada para ser pessoalmente felizes, enquanto a infelicidade de um membro da humanidade, de uma parte de vós mesmos, possa vos afligir. Revista Espírita, março de 1867, a solidariedade. Veja também em A Gênese, capítulo 18, os tempos são chegados, notas do editor. O Paulo Henrique, né, só fazer um comentário.
Paulo Henrique de Figueiredo, ele tem feito um esforço muito grande para criar o que ele chama de pedagogia espírita. É no sentido de ensinar, né, às pessoas a compreensão dessas verdades que estão chegando até nós. E isso aqui toca num ponto muito importante, que é a questão da felicidade. Não há como nós sermos felizes no sentido espiritual enquanto tiver um irmão nosso passando pelas dificuldades. Enquanto a gente não desenvolver no planeta Terra esse sentimento de solidariedade, isso vai ficar muito difícil. Agora, a gente fica perguntando assim, mas como que eu posso contribuir? A nossa contribuição, na medida que surgem oportunidades da gente conversar sobre esses ensinos, sobre essas verdades que têm chegado até nós, né? De falar de Deus, né? Dentro dessa visão de justiça, né? De amor, de misericórdia, a gente, de certa forma, está ajudando a mudar a situação do mundo. É de coração a coração. Eu lembro da espiritualidade orientando a gente, falando assim, o espiritismo não é voltado a multidões, ele é voltado a se passar as informações de coração a coração, como nós estamos fazendo aqui, né? A gente está dividindo, né? O pouquinho que nós estamos aprendendo, falando isso com amor, com carinho, e à medida que a gente vai absorvendo isso, a gente vai tendo condição de passar isso para os nossos familiares, de passar isso para os nossos amigos, oportunamente, sem ser chato, sem ficar só falando nisso. Mas sempre surge a oportunidade de a gente falar assim, Deus é justo por causa disso, disso, disso. Você está passando por um momento difícil, mas você é um espírito eterno, né? Todos nós vamos deixar o corpo aqui na Terra, um mais cedo, outros mais tarde. Assim, surge, quando a gente é inspirado, quando a gente está voltado para o bem, a gente é inspirado por esses espíritos maiores. Então, é isso que o Paulo de Figueiredo está chamando a atenção para a gente, lembrando da Revista Espírita, né, de março de 1867, que trata da questão da solidariedade, né? Então, esse é um capítulo muito interessante, e os tempos são chegados também da Gênesis, primeira edição, viu, gente? Essa edição que normalmente a FEB vende, ela está adulterada, tá? O sentido dessa mensagem está muito deturpado. Então, se vocês forem ler, tome esse cuidado de usar a primeira edição, tá? Então, vamos voltar ao nosso texto, né? E que, gente, qualquer comentário, pergunta, fiquem à vontade, viu? Oh, acabamos esse capítulo. Ok? Então, nós falamos aí dos demônios que não existem, né? A gente encontra homens perversos. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, né? E a gente vê isso, né? Infelizmente acontecendo. Tem pessoas que parecem realmente essas pessoas que promovem guerra, né? Como nós estamos vendo ali na Ucrânia, nós estamos vendo nos países da África, são verdadeiros demônios espalhando a dor e o sofrimento, né? Mas nada disso acontece sem ter uma razão para o bem da humanidade. Vocês podem ter certeza disso. Tem aquela passagem do Evangelho que diz assim, o escândalo é necessário, porque nós estamos ainda muito atrasados, mas há de quem provocar o escândalo. Então, Deus aproveita desses espíritos, né, menos evoluídos, para trazer, muitas vezes, a dor, né? Não que Deus queira isso, mas há uma necessidade de tão teimosos que nós somos, né? Para que a gente possa acordar para a verdadeira solidariedade, como é comentado aqui. Agora nós vamos entrar no capítulo 11, né? Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. A gente lembra sempre do Eduardo, com a questão 459. Os espíritos influem na nossa vida, né? Quem estuda com o Eduardo aí, ouve isso com muita frequência, né? Sim, muito mais que você imagina. Em verdade, podemos dizer que são eles que te dirigem. Primeira vez que eu li essa questão 459, eu fiquei muito preocupado. Mas depois a gente vai estudando, vai entendendo que nós temos várias proteções. Primeiro, as orações, o olhar e vigiar e orar, né? A questão da vigilância. A gente não é vigiar os outros, não, vigiar os pensamentos, vigiar os desejos.
Quando vem aquele sentimento assim de crítica a alguém, né? De falar mal de alguém, morde a língua, não fale. Né? Pense, que você não sabe que dificuldade que aquela pessoa está passando. Né? Então a gente vai aprendendo a olhar para a nossa mente, para ver os pensamentos que lá chegam, é igual um rádio, a nossa cabeça é igual um rádio. Chega de tudo, nós temos em torno, segundo os cientistas, de 50 mil a 80 mil pensamentos por dia. Vocês já sabiam disso? Teve um cientista que mediu isso, não sei como, mas ele chegou a esse número, 50 mil a 80 mil. E, segundo eles, as mulheres têm mais pensamento que os homens. Não é nenhum preconceito. Né? As mulheres são mais intuitivas, né? Percebem mais as coisas do que nós, do sexo masculino, enquanto encarnado. Depois desencarna, não tem sexo. Né? Mas é interessante esse negócio do pensamento. Ou seja, nós temos muito que vigiar. 80 mil pensamentos é muita coisa, né, gente? Nunca parei para contar, mas tem bastante coisa na cabeça da gente durante o dia, né? Muito bem, eu fiz uma apresentação antes da gente entrar nesse capítulo. Só um segundo. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui para nós, para a gente dar uma pensadinha antes. Então, nós estamos estudando a intervenção dos demônios nas manifestações modernas, né? Sabendo que demônio não existe, né? No sentido aí desses espíritos que quando a pessoa é ruim enquanto encarnada, depois que ela desencarna também, ela continua do mesmo jeito, né? Não há mudança, se ela não quiser mudar, né? Que lembrando, né, que a edição adulterada, ela tem um capítulo, a numeração, a partir do capítulo 4, a edição adulterada juntou 2 capítulos, né? Quando a gente fala capítulo 11 na edição não adulterada, é capítulo 10 da edição adulterada. Só lembrando, né? Nós já estudamos isso. Evolução da alma. Sabe-se agora que essas inteligências são almas dos que viveram na Terra. Sabe-se também que diversas categorias dos espíritos bons e maus não constituem seres de espécies diferentes, mas que apenas constituem diversos graus de adiantamento. Bom, então nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Aqui não tem só gente boa. Aqui tem gente boa, menos boa, muito ruim, né? Muito menos boa, e também, de vez em quando, é permitido que um espírito da envergadura de um Chico Xavier, da envergadura de uma Irmã Dulce, de Madre Teresa, venham estar entre nós, né? Trazendo exemplos maravilhosos. Só lembrando, para a gente não esquecer, né? Nós temos no Livro dos Espíritos, a questão 97, as ordens e o grau de perfeição dos espíritos são em número determinado? Então, Kardec explica, são ilimitadas em número. Cada um de nós, gente, não tem 2 espíritos iguais. Nós somos semelhantes. Então, Kardec teve o cuidado, didaticamente, de criar essas divisões, tá? Mas, se você for analisar mesmo, cada um de nós é um mundo em si, né? Mas a gente, didaticamente, Kardec teve o cuidado de fazer essa divisão entre os espíritos. Ele coloca aqui, né? São ilimitados em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçada como barreira, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando os caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir-se a 3 principais. Então, vamos lá. Então, nós temos os espíritos de primeira ordem, são os espíritos puros. Só tem uma classe. Kardec classificou como uma classe. Lembra o seguinte, isso é só uma divisão didática, tá? Segunda ordem, bons espíritos.
Então, na segunda classe, nós temos espíritos superiores, são normalmente aqueles que nos orientam, né? Conduzem são os dirigentes de casa espírita, né? Espiritualmente falando, o irmão responsável. Tem uma terceira classe, que é os espíritos de sabedoria, a quarta classe são os espíritos prudentes e sábios. Se vocês forem no livro dos espíritos, vai estar explicando em detalhes essas classes, viu? E a quinta classe, os espíritos benevolentes. Aí nós vamos os espíritos imperfeitos, né? Se você for olhar aqui, a gente é uma mistura. Não dá. A gente se encaixa numa determinada classe, mas tem um pouquinho da outra classe, quer dizer, é difícil, mas é uma forma didática da gente poder entender, né? Então, a sexta classe é os espíritos perturbadores, né? São aqueles que, às vezes, gostam, né? Só que indica assim, como é que tem um nome que a gente costuma usar? Fica ali, gosta de brincar, de dar susto, de criar intrigas, criar brigas, né? Tem a sétima classe, que são os espíritos neutros. A oitava, espíritos pseudo-sábios, são aqueles que mandam aquelas mensagens fakes, né? Tem um pouquinho de verdade, mas ali, se você não prestar atenção, você cai nas armadilhas danadas. Tem os espíritos levianos mesmo, né? E a décima classe são os espíritos impuros. Então, quiser entrar em detalhe, o livro dos espíritos fornece as entradas. Então, quando a gente fala de intervenção dos demônios, pode ser um espírito perturbador, pode ser um espírito neutro, pode ser um espírito pseudo-sábio, né? Pode ser um espírito leviano, pode ser um espírito puro, voltado mesmo, né? Nos primeiros, vamos dizer, nas primeiras etapas da reencarnação como homem, né? São espíritos realmente assim, que gostam de praticar, gostam de dominar, né? Então, assim, Kardec fez essa divisão, ela não é exata, mas só para a gente poder ter uma ideia de como é o processo evolutivo. E da gente pensar em que nível que nós estamos, né? Muitos de nós estão naquela classe quinta ali, espíritos benevolentes, já conseguem sentir misericórdia, praticar caridade, ter paciência com os outros, principalmente as mães, né? Estão muito dentro disso, né? Dos espíritos benevolentes, as donas de tomam conta da família, que hoje é muito comum mulheres estarem cuidando, cuidando de família, muitas vezes o homem abandona, elas tomam a frente, cuidam. São espíritos extremamente benevolentes, podemos dizer assim, né? Então, para a gente poder se situar, acredito que muitos de nós, né, que já estão aceitando a doutrina espírita, estejam muito dentro dessa quinta classe, né? Não são espíritos ruins, né? Ainda temos bastante imperfeição, ainda nos perturbamos, ainda perturbamos ainda, né? Muitas vezes somos omissos, né, como da sétima classe, de ver que pode ajudar e não ajuda, né? Mas é uma coisa para a gente dar uma meditada, né? E a gente poder perceber que tipo de influência nós estamos recebendo também. Outra coisa interessante é a gente falar das escalas do mundo, né? Então, os mundos celestes são habitados por espíritos puros, os mundos felizes, né, são habitados por espíritos superiores, espíritos de sabedoria. Os regeneradores, olha para você ver, espíritos prudentes, sábios e espíritos benevolentes. Então, nós estamos indo, né, saindo da fase de provas e expiações, aí a convivência vai ser de espíritos benevolentes, vão ser espíritos sábios, né, prudentes, que já têm um conhecimento maior da bondade, da ciência, né? Quando a gente fala em conhecimento, é amplo, né, gente? Não é só da doutrina espírita, é no geral. Então, a gente vai ver pessoas com mais conhecimento de ciências e tudo, né? E provas e expiações são que nós estamos, assim, caminhando para sair, né? Então, aqui nós temos de tudo. Tudo que é demônio, entre aspas, né? Nós encontramos ainda no mundo de provas e expiações. E nós estamos numa fase muito interessante que está sendo dada uma turbinada para ver se acorda, né? Para poder levar o máximo possível de espíritos que estão aqui para essa nova situação do planeta Terra de regeneração. Então, nós vamos ver muita coisa acontecendo. A gente está assustado até de tanta
doença, tanta depressão, tanta coisa acontecendo, a gente fica assim até tanta polêmica, polarização, mentira, né? Mas isso faz parte desse processo da transição. Basta ler com atenção, são chegados os tempos lá da Gênesis que nos é recomendada, né? E muitos primitivos, nós já passamos por ele, mas quem não conseguir se ajustar, vai voltar para esses mundos primitivos. Então, aqueles de nós que não passar no vestibular, né, brincando aqui, não tiver condição vibracional de pertencer a um mundo de regeneração, vai voltar para o mundo primitivo. Alguns vão voltar para continuar em provas e expiações, né? Mas somente aqueles que forem benevolentes estão se esforçando, né, para atingir a sabedoria, se conhecer, né? É muito importante a gente se conhecer. Nós somos muito estranhos a nós mesmos, né? Então, esse é outro ponto muito importante também. Resolvi fazer esse resuminho aqui para a gente poder entrar nesse capítulo, né, e entrar na leitura corrida dele. Nesse capítulo, nós vamos ler 2 lições de Emmanuel, hoje nós não vamos lê-la, né, do livro Justiça Divina, e temos 2 lições de Emmanuel ligadas a essa história da intervenção dos demônios, das manifestações modernas. Alguma pergunta, alguma colocação, pessoal? Senão nós vamos ao texto. Você está indo bem para ler, Cláudio? Tudo bem. Está bem? Então está ótimo. Então deixa eu sair daqui da apresentação, colocar a nova aqui, só um segundo. Só um minutinho, pessoal. Está quase acabando. Hoje, não sei se vocês sabem, é aniversário da nossa irmã Lívia, né? Ela nasceu no dia que nasceu o Espiritismo. Olha que chique, hein? O Genivaldo e o Fábio, né, saíram provavelmente em função dessa... participar, né, do encontro e tudo. Depois a gente cobra dele os bolinhos, né, os docinhos, pelo menos um pouquinho para nós, né? Ficamos aqui estudando. Ok? Acho que é bom te dar uma paradinha e deixar para começar a semana que vem esse capítulo. O que vocês acham? Eu acho. Oi, Antônio. Eu acho que. Oi. Eu acho que pode deixar mesmo, porque o pessoal, o Fábio não tá o Alexandre, o G. Vamos fazer isso, né? E depois, de repente, um pouquinho essa explicação inicial, né? Beleza. Mas está muito bom. Ô, Antônio, sabe o que eu ia perguntar para você? Esse livro, O Céu e o Inferno, da primeira edição, será que a gente consegue lá no cantinho? Eu não sei, porque se o Genivaldo já comprou, tá? Eu pedi a ele que inclusive, jogasse fora as edições, na minha opinião, né? Essa é a opinião pessoal. Jogasse fora as edições da Gênese e do Céu e Inferno, que não são fidedignas. Elas são ruins mesmo, ela confunde, sabe? Mas eu posso passar o PDF para você. Esse capítulo que a gente terminou, né? Eu estou seguindo no antigo. Eu estou seguindo no livro, mania de ficar riscando, né, no livro. Esse não sofreu muita alteração, não. Totalmente, falta muito texto, sabe? Isso. Falta muito. Eles mesmos mexeram, viu? O capítulo 8, por exemplo, que é o capítulo 7, né, desse livro, nesses aí são 25 as leis divinas, chamadas de Código Penal. Fizeram uma bagunça nesse capítulo. Que coisa, né? Uma bagunça, sabe? Uma vergonha isso, né? Mas eu fico assim, eu fico alertando para vocês, porque pega outro livro, pega a Gênesis, por exemplo, da 4ª edição, ela está completamente distorcida, né? Então, em vez de ajudar a gente confuso. Então, isso, né? Mas eu tenho PDF, as edições corretas. Mandou para a gente. É que eu gosto do livro físico. Mas eu acredito que
o Genivaldo já comprou. Se não comprou, a gente pede a Maria para comprar. Tem que orientar lá na hora de comprar, né? Eu vou perguntar lá para porque a fé, o mundo inteiro já jogou fora os livros. Só no Brasil que a Federação Espírita Brasileira fica insistindo que esse livro não tem adulteração. Eu falo assim, pelo amor de Deus, né? Mas nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas é um negócio que assusta, né? Por isso que o Chico largou a Federação Espírita. Ele largou mesmo, porque ela foi invadida, infelizmente. Né? Eu falo isso aí, é uma visão minha, né? Não posso... infelizmente aconteceu. Eles estão adulterando os livros do Chico também, por incrível que pareça. Também do Chico, né, Antônio? Até os livros dele estão mudando. Eles estão adulterando, diz que estão modernizando a linguagem. Pegam a tradução do Haroldo e colocam num livro, por exemplo, Vinha de Luz, Monte Vivo. Só que o Emmanuel baseou numa outra tradução do Novo Testamento. Se muda aquilo ali, muda o sentido da mensagem de Emmanuel. É uma bagunça que eles estão fazendo. O Geraldinho entrou na justiça para evitar, porque ninguém tem o direito de mudar um livro depois da morte do autor. Então não pode. Então, como adulterar depois da morte de Allan Kardec, então o mundo inteiro, isso é uma lei mundial, né, global. Na França já é a edição correta, nos Estados Unidos, na Espanha, na Bélgica, está todo mundo mudando. No Canadá. Só que no Brasil que está ainda essa confusão. Mas os espíritos das trevas querem atuar no Brasil mesmo, fazer bagunça aqui, porque aqui é que Jesus depositou a árvore do Evangelho, né? Então é normal esses ataques, não tem que se assustar com isso. Mas é tarefa nossa alertar, né, gente? Fica atento. Você pega uma edição nova dos livros do Chico, vai ler, uma não bate com a outra. Aí fala assim, Deus do céu, meu pai, né? Eu tenho os livros do Chico velhinho, eu não vou perder eles, não, porque se começar a mudar... Tudo. Mas o Geraldo Lemos, ele está com ação na justiça, eu acredito que ele vai conseguir. Leva tempo, né? Tudo na justiça aqui é demorado, mas eu acredito que ele vai conseguir reverter infelizmente, essa situação, viu? Aquela obra, Evangelho por Emmanuel, ela está toda, ela foi transcrita, as mensagens de Emmanuel, está toda, muita coisa adulterada ali, viu? Principalmente os dizeres do Novo Testamento. Eles pegaram a tradução do Haroldo Dutra e colocaram. Não que a tradução deles esteja errada, mas ela muda o contexto. Então, é a tradução do Haroldo que eles pegaram? Eles pegaram a tradução e colocaram. Que não é a tradução que o Emmanuel usou. Então, em alguns textos, fica confuso, você não entende. Então, só para saber, né? Isso o Geraldinho está tentando resolver, tá? Mas são coisas que nós precisamos saber, né? Está acontecendo, infelizmente. No nosso meio, porque movimento espírita é uma coisa, espiritismo é outra, né? Então, temos que estar atentos. Ô, Nilza, faz a oração de encerramento para nós? Sim, faço, sim. Com o maior carinho, amor. As meninas aí, a Janilda, a Maria Luzia, a Eleci, né? Tá tudo aí. A Rosane e a Claudinha. As mulheradas todas aqui. Então, é muito bom estar aqui. Eu vou ser o bendito entre as mulheres hoje. Então, assim, com o coração cheio de gratidão, muito carinho a todos, esse momento que a gente se reúne para estudar, esse livro maravilhoso que é o Paulo Estevam, e também o Céu e o Inferno, que vem clareando, né? Abrindo a cabeça e para a gente entender realmente a nossa vida como a vida espiritual. Assim, pedimos, elevando nossos melhores pensamentos, sentimentos, a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, mestre, amigo, que sempre nos assiste, sempre está perto de nós, iluminando os nossos caminhos, mostrando, apontando e nos pensamentos, abrindo, né? Nossa cabeça também, ajudando.
e através das preces que podemos fazer todos os dias, todas as horas, assim que a gente lembra. E assim, elevados todos, possamos deixar encaminhado na sala 1 da nossa casa, Casa Espírita, nosso cantinho, ao irmão mais necessitado, a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos devedores, nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, entregues a tentações e nos livra de qualquer mal. Que assim seja, Pai. Amém. Eu tenho mania do amém ainda, viu? Obrigada. Boa noite. Boa noite, Betty. Boa noite. Bom fim de semana, pessoal. Ótimo. Você também, viu? Beijo, Claudinho. Beijo. Boa Páscoa. Boa Páscoa, né? Boa Páscoa para todos. Boa Páscoa, boa Páscoa. Como bastante ovinho. Aí eu fiz uns ovos para os meus netos. Oh. Ai, que delícia. Não dá para comprar ovo, não, tá muito caro, então a gente faz, né? Oh, fortuna! Depois eu posto para você. Tchau, filha, com Deus, viu? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Deus. Feliz Páscoa.